Oizinho, gente, tudo bem com você? Meu nome é Lu Arnold, sou inglesa, youtuber cristã, professora de inglês e moro em Portugal. Estou fazendo uma minissérie muito pequenina sobre o sofrimento e como é que podemos nos desenvolver diante de Deus por causa do sofrimento e como que Deus usa isso na nossa vida. Esse aqui é o terceiro vídeo sobre esse assunto. Aqui está o último vídeo sobre esse assunto que fala sobre como Deus nos usa no forno para nos purificar e para nos refinar como ouro. Então, conforme Salmo 139, Deus tem um único plano para cada um de nós. E esse plano existiu antes de nascermos. E Deus tem 3 passos para a nossa vida. O primeiro passo se chama promessas, ou seja, Deus nos dá promessas sobre o nosso futuro, é um vislumbre do nosso futuro. Eu pessoalmente, eu me lembro quando eu estava na igreja, faz muitos anos atrás, 15, talvez 18 anos atrás, quando alguém veio até mim e falou que eu ia pregar para muita gente. Infelizmente, acho que faltei fé, porque eu não conseguia acreditar que eu era capaz de fazer isso. E também alguém me falou que eu seria a mãe de encorajamento. E também em 2003, eu me lembro, eu estava em Joinville numa vigília. E alguém começou a falar sobre a minha vida e começou a falar que eu teria uma voz de cristal e que eu preciso cantar, que eu vou cantar para Deus. E fiquei assim, muito chocada, porque estava na frente de todos. Eu fiquei assim, mas eu não canto. E já estou cantando, graças a Deus. Então, eu não sei se você já recebeu alguma palavra de alguém ou uma palavra de Deus, uma promessa do Senhor sobre o seu futuro. Isso aí é uma coisa que Deus faz na vida dos filhos dele. E agora vamos para o segundo passo, que é o processo, que é a parte mais difícil. Isso aí também pode se chamar do deserto espiritual, porque é quando Deus trabalha por cima do nosso caráter e usa problemas, sofrimento, tribulações, aflições para nos ensinar, para moldar nosso caráter, para podermos lidar com o nosso futuro. E é o nosso tempo de teste, é o tempo de negação, assim mesmo, negação da carne. É o tempo de levar nossa cruz e Deus nos molda e nos ensina e nos transforma. Também você pode chamar essa etapa de o fogo refinador na nossa vida. E quando nós soubermos lidar com o processo, quando Deus nos ensina e nós recebemos o ensinamento dele e nós mudamos, aí que vai chegar a terceira etapa, que é a chegada da promessa. Mas o meu exemplo bíblico para hoje, vamos estudar a vida de José, porque é muito interessante quando você vê realmente como que era o caráter dele no começo da vida dele e como é que era o caráter dele no final da vida dele, com as promessas já chegadas, já realizadas na vida dele. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Então, gente, ele era um jovem que ajudava as pessoas. Muito bom, né? Vamos continuar. E contava ao pai a má fama deles. Isso aí é uma boa caráter, gente. Ele era denunciador, mexiqueiro, ele era fofoqueiro, ele acusava os irmãos dele para os pais deles. Já pensou, gente? Vamos ver mais como é que ele era. Certa vez, José teve um sonho e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ok, então ele começa a falar sobre a grandeza que ele viu nos sonhos dele e a grandeza em comparação com a pequenez dos irmãos dele. E isso aí deixou os irmãos dele bravos com ele. Ele era fanfarrão. Então, os irmãos de José estão chateados com ele e sabe o que ele faz? Ele vem até eles e fala sobre mais um sonho.
Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Ou seja, ele desconsiderava os irmãos dele. Ele era narcisista e parece que ele era uma pessoa meio insegura, né? Então já pensou quanto os irmãos dele odiavam ele por causa da maneira que ele falava com eles, por causa da maneira que ele tratava eles, por causa da maneira que ele contava aos pais deles todas as coisas ruins que eles faziam. Então, gente, por causa de todo esse comportamento diante dos irmãos dele, ficaram tão bravos com ele e chateados com ele que eles venderam ele para a escravidão. Mas é muito importante você entender que naquela época, quando você era vendido para ser escravo ou escrava, era para sempre. Era para a sua vida toda. Sua esposa seria também escrava, seus filhos também seriam escravos por causa de você. Mas já pensou, alguém que não nasceu assim, alguém que nasceu para uma família rica, com liberdade, ele ia onde quer que ele queria, ele ajudava as pessoas, parece que ele tinha mais liberdade do que os irmãos dele, porque eles trabalhavam, eles tinham um trabalho, e parece que ele ficava por aí. Então já pensou, nascer livre e depois ir para a escravidão? Deve ter sido horrível. E aí ele ficou escravo por 10 anos. Já pensou a amargura dentro do coração? Já pensou o sofrimento e os problemas? E ele vai para a casa de Potifar e a esposa de Potifar tenta seduzir ele. E aí, por causa disso, por causa de uma complicação aí, ele vai para a prisão por 2 anos. Mas essa vez a culpa não era nada dele. Ele não tinha feito nada. Ele resistiu a essa mulher sedutora. Mas ela mentiu acerca dele e aí ele foi jogado na prisão. Mas você precisa imaginar o tipo de prisão que tinha naquela época. Não é como a cadeia hoje em dia, onde você tem luz do dia, você recebe comida. Ele ficou 2 anos nessa cadeia sem ver a luz do sol e eles te dão de comer e beber muito pouquinho, tipo assim, o suficiente para você sobreviver, para que você não morra, porque morrer é uma saída muito fácil demais. Eles te dão pouquinho comida para você realmente sofrer de fome, mas não morrer de fome e sede. E o tipo de cadeia que era uma masmorra, sem luz do sol, com escuridão completa por 2 anos, com muito frio e o ar muito úmido, horrível mesmo. Para você entender melhor o sofrimento e as aflições de José na masmorra, vamos ouvir Salmo 105. José, que foi vendido como escravo, machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço. Já pensou, gente? Os pés dele estavam apertados com grilhões. Ele tinha ferro por volta do pescoço dele. E, além disso, ele foi jogado nesse lugar sem ter feito nada errado. E a culpa era da esposa de Potifar e também dos irmãos dele. Então ele fica 2 anos aqui. Ele não tá vendo a fidelidade do Senhor. Ele foi fiel a Deus quando ele recusou a esposa de Potifar. Mas ele não tá vendo o retorno da fidelidade do Senhor quando fica 2 anos nesse lugar horrível, sem poder mexer, quase morrendo de fome e sede, mas não morrendo de fome e sede. E aí, gente, chega a hora da prova, porque 2 homens chegaram nessa prisão e eles tinham sonhos. Então, será que José vai declarar a fidelidade de Deus diante desses homens? Ou será que ele vai cultivar a amargura e o ódio dentro do coração dele? Ou será que ele vai compartilhar a fidelidade e a bondade de Deus para esses homens? Ele foi fiel a Deus e 2 anos depois, José se torna o segundo homem mais poderoso
poderoso do Egito. E, sabe, aí chega mais uma prova, porque aparecem os irmãos dele diante dele, os irmãos que tinham causado escravo no Egito, mas agora ele não é mais escravo, porque ele passou a prova, ele declarou a fidelidade de Deus para Faraó. E sabe o que ele faz para os irmãos dele? Em vez de ficar bravo, chateado, em vez de amaldiçoar os irmãos dele, ele os abençoa, ele dá 2 vezes mais grãos, ele dá para Benjamim 5 vezes mais. Sabe por que ele fez isso? Porque o caráter de Deus tinha se desenvolvido dentro dele, e aí ele abençoa e não amaldiçoa. Ele não é mais narcisista. E para nós, esses tempos de provas normalmente existem no nosso casamento, no nosso emprego, junto com a nossa família, e problemas dia a dia, ou também pode ser problemas na nossa igreja, problemas financeiros. Esses aí são o equivalente das provas que Deus permite hoje em dia. Ninguém pode tirar o destino de Deus para a sua vida. Os irmãos dele tentaram, mas Deus usou isso para poder ajudar ele a chegar ao destino dele. Também aconteceu com Davi. Davi também, ele recebeu uma promessa de Deus bem cedinho da vida dele. Ele foi ungido o rei de Israel com óleo num campo onde ele estava pastoreando ovelhas. Mas Saul quis e também tentou matar Davi, mas Deus não permitiu que ele tivesse sucesso, e realmente Deus usou Saul para refinar o caráter de Davi. Da mesma maneira que Deus usou os irmãos de José para mudar e moldar o caráter de José. Então, gente, é muito importante aprender com essa história que nós não podemos odiar ou vingar quem nos faz mal ou quem nos prejudica. Precisamos nos arrepender desses sentimentos, e nós precisamos deixar Deus moldar o caráter dele em nós. Deus sempre dá para nós o que precisamos, não o que queremos. Então, gente, Deus usa os problemas, aflições e sofrimento na sua vida para te testar, para te mudar. E quando nós sentimos injustiça na nossa vida, nós sentimos que não é justo passarmos por esses problemas e essas tribulações, nós precisamos sempre deixar Deus trabalhar em nós. Nós precisamos deixar Deus tirar esses problemas de nós. Não ficarmos chateados e bravos com Deus e as outras pessoas, mas sentir o amor e a graça de Deus na nossa vida. Porque o teste é uma coisa boa. O teste nos refina e nos ensina muita coisa para podermos lidar na hora que as nossas promessas chegam. Então, gente, durante esse processo de refinação, você pode culpar as outras pessoas, você pode ficar chateado e ter amargura e raiva dentro do seu coração, tudo bem, mas aí você não vai chegar às promessas, você não vai ver a fidelidade de Deus na sua vida se você não permite que Ele molda seu caráter. Nós precisamos reconhecer os nossos defeitos, as nossas falhas, as nossas imperfeições, e reconhecer que nós não podemos fazer nada sem a ajuda do Senhor Deus Todo-Poderoso. Você precisa desejar de mudar, e você precisa se arrepender de todos os seus pecados e entregar suas fraquezas e imperfeições para Deus. E aí Ele tira elas da nossa vida, Ele nos aperfeiçoa nele. Gente, você precisa lembrar de que os nossos sofrimentos estão produzindo para nós uma futura gloriosa com o nosso Rei e Deus lá no céu. Amém? Vamos orar. Santo Deus, muito obrigada, Senhor, porque Tu tens o poder maravilhoso para nos refinar, para nos mudar, para nos moldar, e Tu usas problemas, situações difíceis e apertadas na nossa vida para nós mudar conforme o Teu caráter. Eu peço, Santo Deus, que Tu possas mudar a nossa atitude para com o sofrimento e os problemas, que possamos reconhecer que na verdade são coisas boas na nossa
nossa vida, porque nós vamos ajudar a mudar para chegarmos ao nosso destino que tu tens para nós no livro que tu escreveste sobre nós. Oh, Santo Deus, te agradecemos, Senhor, pela tua fidelidade. Te agradecemos, Senhor, porque tu podes usar qualquer situação, qualquer coisa horrível na nossa vida para nós ensinar muita coisa, para nós moldar e mudar. Santo Deus, nos ajude, Senhor, a sempre reconhecer a tua mão. Nos ajude, Senhor, a sempre reconhecer que precisamos nos arrepender das chatices, das atitudes negativas acerca do sofrimento. Nos ajude, Senhor, a sempre termos uma atitude positiva e a sempre aceitar o Senhor trabalhando na nossa vida. Nós pedimos, Santo Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um beijinho. Tchauzinho.